Boa noite, amados, a paz seja convosco, amém? E nessa noite nós iremos estudar o panorama bíblico do livro de Números e nós vamos iniciar com a ficha técnica. Essa ficha ela vai nos trazer o autor, que provavelmente foi Moisés que escreveu o livro, a data, que foi por volta do ano de 1450 a 1410 a.C. Ele é o quarto livro da Bíblia. E uma das marcas do livro é a peregrinação do povo de Israel no deserto. O livro relata a peregrinação do povo, que inicia no Monte Sinai, quando eles estão em acampamento, que perpassa por Cádiz Barneia, e também tem outra parte do livro que é na planície de Moabe. O livro de Números vai apresentar as duas contagens, ou seja, o censo do povo de Israel, que Deus manda Moisés fazer, e também relata algo muito importante, que é quando o povo busca fazer a vontade de Deus. É muito bom ressaltar que Deus não castiga, mas que todas as nossas atitudes terão consequências. O serviço do Senhor não deveria ser feito de qualquer maneira, mas conforme a primeira lei do céu, a ordem. As narrativas e leis encontradas em Números estabelecem as condições para que o povo de Israel tomasse posse da terra prometida. A gente vai fazer um breve resumo no livro para podermos entender, como vai acontecer. No livro de Êxodo, vimos Israel redimido. No livro de Levítico, nós vamos ver Israel em adoração. E agora, no livro de Números, nós vamos ver como o povo de Israel aprendeu a servir. O serviço do Senhor, de maneira alguma, deve ser feito de qualquer jeito. O livro de Números, nos apresenta o quadro onde tudo é feito segundo a primeira lei, que é essa primeira lei de ordem. Deus ele vai ensinar ao seu povo. Um dos propósitos do livro é acompanhar a peregrinação do povo de Israel pelo deserto e aprender como Deus se manifesta a eles com sua misericórdia e o cuidado com os seus escolhidos. No livro, vemos o próprio Deus se comunicando com Israel através de Moisés, corrigindo, ensinando e consolando o seu povo. Lembrando que o povo passou 39 anos no deserto por causa da sua desobediência, consequência das suas próprias escolhas. Israel não possuiu imediatamente a terra prometida depois de partir do Monte Sinai. Antes ficou vagando no deserto por todo esse tempo. Deus queria ensinar ao seu povo a andar pela fé, confiando em suas promessas para poder avançar. Para destacar esta verdade, o livro relata a incredulidade do povo em geral. No capítulo 11, 1, Miriam e Arão. No capítulo 12, versículo 1, a recusa de entrar na terra prometida quando chegaram a Cádiz Barneia. No capítulo 14, versículo 2. E também nas atitudes do próprio Moisés, no capítulo 20, versículo 12. E o culto da idolatria. Esses são alguns exemplos das escolhas que o povo fez e se tornou e fez com que fosse ficando mais distante a conquista da terra prometida. A importância do livro de Números. A mensagem que o livro de Números nos faz refletir é que Deus possui um plano que nos leva a viver uma vida de bênção. Mas o plano construído é em torno de princípios e práticas de comportamentos que são inegociáveis. O sucesso na vida depende não só de fazer a vontade de Deus, mas de fazê-lo da maneira por Ele prescrita, de como Ele está nos ensinando.
Esse livro é extremamente relevante para os crentes, pois todas as épocas e lugares. Sem dúvida, o livro de Números é particularmente útil ao povo que atualmente está marchando, não para uma prática eterna, mas para uma pátria celestial. Conclusão. O escritor do livro de Números não se limitou a relatar pura e simplesmente fatos relacionados aos 40 anos de peregrinação no deserto, mas procurou interpretar a história deste período como se cada fato apontasse para uma demonstração da providência divina com o seu povo. Um Deus que cuidou das necessidades materiais certamente continuaria a cuidar da nação escolhida. Podemos dizer que o livro de Números teve por objetivo reavivar a fé dos israelitas nos seus últimos dias de peregrinação, motivando-os a permanecer firmes na sua caminhada, recordando-lhes, acima de tudo, que a história das suas experiências no deserto foi permeada de fracassos e vitórias, mas que, todavia, a presença de Deus foi constante. E esse foi o nosso panorama bíblico do livro de Números. Amém? E vamos estudar e aprender cada vez mais com a palavra do Senhor Jesus.